Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. E o tema da nossa entrevista é o conteúdo de um projeto de lei recentemente apresentado pelo senador Ferraço, transformando o sistema de partilha na exploração do petróleo em sistema de concessão como era antigamente. Senador, eu queria que o senhor descrevesse, detalhasse esse projeto de lei, que tomou aqui o número de 416/2012. Na prática, dois projetos definem bem o modo com que o petróleo é e será explorado no país. O modelo vigente até aqui, que produziu excepcionais resultados para a Petrobras e para o Brasil, foi o modelo de concessão. Pelo modelo de concessão, o governo faz uma concorrência pública e ganha essa concorrência pública aquela empresa que oferecer o maior valor pela exploração desse petróleo, através do bônus de assinatura, depois paga royalty, depois paga participação especial e assim por diante. Quando implantado em 97, o modelo de concessões ele fez o arranjo econômico de petróleo e gás crescer muito no país. À época, o petróleo e o gás representavam 2% do nosso produto interno bruto. Depois de implantado, nós vimos essa evolução subir de 2% para 10% do produto interno bruto. Multiplicou, portanto, por 5 a sua participação no conjunto das riquezas do nosso país. Isso antes do pré-sal? Antes do pré-sal, ainda no modelo de concessões. Pagava-se, à época, 200 milhões de reais de royalties. No modelo de concessão, nós vimos isso subir para 20 bilhões de reais. A Petrobras cresceu, o patrimônio líquido da Petrobras cresceu. Foi nesse período que nós, inclusive, alcançamos a nossa independência, por assim dizer, a nossa autossuficiência na produção do petróleo, ou seja, nós conseguimos produzir tudo aquilo que nós consumíamos em termos de derivado. Então, o processo de concessão, ele foi muito importante para o país, foi muito importante para a Petrobras. O Brasil descobre o pré-sal. E ao descobrir o pré-sal, o Brasil traz como novidade o sistema de partilha. Ocorre que nesse sistema de partilha, a Petrobras, ela, além de ficar com pelo menos 1/3 de tudo que é explorado, a Petrobras passa a ser operadora exclusiva do pré-sal. E por conta disso, nos últimos 4 anos, nós não tivemos mais nenhum leilão que pudesse ampliar ou mesmo estabilizar a produção do petróleo. O resultado é o seguinte: há 5 anos atrás, nós tínhamos aproximadamente na costa brasileira 300 mil quilômetros de área sendo explorada para a produção de petróleo. O que era 300 mil quilômetros se transformou em 100 mil quilômetros. Nós andamos para trás. Quando você pega, por exemplo, os investimentos que as 5 maiores petroleiras do mundo fizeram em 2012, essas 5 majors, elas investiram 100 bilhões de reais. Desculpe, 100 bilhões de dólares. E não veio para o Brasil $1 sequer. Portanto, esse modelo ele está afastando a atração de investimentos. Se o pré-sal é um bilhete premiado, em função da produção, da produtividade, eventualmente do seu baixo custo, o que nós precisamos fazer é o que estamos propondo em nosso projeto, que estabelecemos o regime único de exploração. Nós aumentamos a apropriação governamental. Isso foi feito em muitos países, mas mantendo a concessão. Você retorna com participação especial para o pré-sal, você amplia o royalty de 12% para 15%, e você mantém o que é muito importante, que é o conceito da poupança do fundo social, porque esses recursos eles precisam ser gastos de maneira responsável. E o senhor está otimista quanto à aprovação desse seu projeto pelos senadores dos outros estados e pelos parlamentares, os deputados federais dos outros estados? Esse é um projeto que não guarda relação com o interesse
direto desse ou daquele Estado. Ao contrário dos royalties. Ao contrário, nós não estamos debatendo nesse projeto distribuição de royalties. Nós estamos tentando encontrar um modelo que possa possibilitar a ampliação da produção de petróleo e de gás no Brasil. Porque já em 2013, nós estaremos aprofundando ainda mais a importação de petróleo e gás no Brasil. Quer dizer, a política atual, ela tem produzido enormes deformações. Uma deformação é o preço artificial da gasolina. Eu não estou aqui defendendo aumento de gasolina, não é isso. Mas o fato objetivo é que quando você impõe uma política artificial, você cria consequências. Por exemplo, o preço artificial da gasolina está inviabilizando a política do etanol, porque não está havendo estímulo nem motivação para o usuário consumir etanol com esse preço da gasolina. Então, nós estamos, na prática, julgo eu, precisando repensar toda a política energética no Brasil para que a gente possa buscar novos horizontes. Até porque, quando eu falo em concessão, nós precisamos entender que todo esse apogeu que nós estamos vivendo, ele é consequência de rodadas e concessões que foram feitas há 6, 7, 8 anos atrás. Agora, em 2013... Há um tempo de maturação nesse... Muito grande. Quando você participa de um leilão, você tem por parte da Agência Nacional de Petróleo um prazo de até 8 anos para você começar a explorar. Porque a atividade econômica do petróleo e do gás é uma atividade de muito risco, que demanda capital intensivo. Então, se você identificar petróleo nesse momento, você vai demorar 5, 6, 7 anos até você produzir. E nós estamos perdendo um tempo danado, quer dizer, mundo afora, outros países voltaram a produzir. O Iraque voltou a produzir muito petróleo. Países da África Ocidental identificaram muito petróleo. Investimentos muito grandes em energia renovável, como o gás de xisto, não apenas nos Estados Unidos, mas também na China. Enfim, petróleo bom não é aquele petróleo que está debaixo do fundo do mar. Petróleo bom é aquele petróleo que está explorado e que está gerando riqueza e, sobretudo, riquezas que possam se transformar em benefícios para as futuras gerações. Ou seja, o senhor considera que aquelas premissas que justificavam a partilha em 2008, em 2010, já não estão mais presentes? Não, essas evidências que à época pareciam verdades cristalinas e absolutas, no tempo elas não se revelaram. E nós precisamos ter a capacidade de fazer essa revisão. É comparar o sistema de concessão com o sistema de partilha e ver o que cada um produziu, não apenas para o Brasil, mas também para a Petrobras. Está na mesa da presidenta Dilma o projeto sobre a redistribuição dos royalties aprovado na Câmara dos Deputados. Os parlamentares do Rio de Janeiro e do Espírito Santo têm reclamado vigorosamente contra o critério adotado lá na Câmara. O senhor ainda mantém as esperanças de que a presidenta Dilma vai corrigir esse projeto da Câmara e vai vetar aqueles itens que, de certa forma, prejudicaram o Rio de Janeiro e o Espírito Santo? Nós não reclamamos privilégio, nós reclamamos injustiça. O petróleo é do governo federal, é da União, é do Brasil, mas royalty é compensação, é indenização, porque a produção do petróleo, ela gera impacto social, ela gera impacto ambiental, ela gera demandas por investimentos no campo da infraestrutura, enfim, o que o nosso Estado está reclamando é justiça. Nós não podemos virar um país do vale tudo, que não tem regra. O que nós estamos reivindicando da presidente Dilma é o veto parcial. O que nós queremos é respeito com os contratos e as licitações que foram concedidas, até porque esses recursos já faziam parte dos nossos planos de investimento. Então não tem pé e não tem cabeça, e nós vamos dar um péssimo exemplo ao mundo se nós alterarmos a regra depois do jogo sendo jogado.
Então, a minha expectativa é que, de fato, a presidente possa vetar para que nós possamos mostrar ao mundo que nós somos um país sério, que nós somos um país que respeita as regras. Muito obrigado pela entrevista, senador. Eu que agradeço. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. E o tema da nossa conversa foi exatamente o conteúdo de um projeto de lei apresentado pelo senador Ferraço, retornando o sistema de concessão no âmbito da exploração do petróleo em nosso país. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo via telefone no Alô Senado, pelo número 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/tv. Até um próximo argumento.